1980, uma época de grande expansão da universidade, vários cursos de graduação da UFSC começaram em 1980. Mas a graduação ela já começou com propostas inovadoras, então essa semente de fazer a diferença, ela esteve conosco a vida inteira. Quando o curso de graduação em nutrição começou, essa ideia de nós vamos fazer diferente em alimentação e nutrição, em um campo muito mais vasto da ciência, já estava lançada. Então nós tivemos pessoas que começaram, nenhuma dessas pessoas está aqui, a Arlete é a professora mais antiga, mas quando chegou o curso já estava gestado, né, já estava começando. Então alguém pegou alguma coisa por aí, tá? E começou a nos pensar. E quando começou esse curso de graduação em nutrição, quando cada um desses professores que depois, mais tarde, né, em 1997 a gente começou a fazer essa proposta ficou 5 anos circulando. Em 2002, quando a gente começou a primeira PGM, nós já éramos frutos de sementes gestadas muito antes, né? E até 2012 são as grandes datas para nós. 1980, quando o curso de nutrição foi formado, de 97 a 2002, que foi o tempo que nós levamos para conseguir aprovar o curso de pós-graduação na CAPES, e 2012, quando nós começamos o nosso doutorado. Então, esse início de 97 a 2002, se você pensar hoje, com tudo tão rápido, hoje se chama PCM, nós vamos chamar PCM, mas enfim, os aplicativos de cursos novos, por que essa proposta demorou tanto? Não vou contar as tragédias, não é essa a ideia. A ideia hoje é comemorar, gente. Mas nesses 5 anos, na CAPES, nós éramos do que se chamava, parte do que se chamava Medicina 2. E o que era essa Medicina 2? Era um conjunto de especialidades médicas, como pediatria, neurologia, toxicologia e nós, e a nutrição. E essa era a realidade. Então, os critérios, eles nem sempre eram adequados para nós, é óbvio. Eles eram adequados para a medicina e para aquelas áreas da medicina que faziam parte. Então, até a gente conseguir, primeiro, descobrir. Gente, não tem água aqui, tá? Até nós conseguirmos descobrir como fazer, tá? E foram várias visitas de pessoas da CAPES para nos ensinar e para conseguir encaminhar. Mas, enfim, ao final desses 5 anos, a gente conseguiu fazer, e em 2002 nós conseguimos montar esse curso. Quando nós lançamos a primeira turma, o que era comum? Como estava a alimentação e a nutrição no mundo? Tá? Se a gente pensar que a estratégia global de atividade física, alimentação saudável e saúde foi lançada em 2004, todo o tempo que o nosso curso foi gestado, as discussões da agenda de alimentação e nutrição no mundo estavam sendo também gestadas. Tá? Nós nascemos junto com uma época em que muita coisa estava acontecendo do ponto de vista de alimentação e nutrição no mundo. No contexto nacional, se a gente lembrar que em 2002 teve eleições e que a partir dessas eleições, do governo que entrou, houve uma mudança muito significativa do que é a agenda de alimentação e nutrição, nós vemos que nós nascemos também numa época em que tudo estava acontecendo. Nós nascemos numa época em que programas que já existiam, como de alimentação escolar, de aquisição de alimentos, de agricultura familiar, foram fortalecidos, de Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que já existia, mas foi muito fortalecido, de Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, Guia Alimentar da População Brasileira, tá? Que não existia, foi lançado nessa época, né, a primeira edição em 2008, e principalmente o programa Cor Zero e a saída do Brasil em Nova
que fomos crescendo neste ambiente, um ambiente de alimentação e nutrição, com muitas coisas acontecendo. No contexto nacional, quando nós surgimos, em 2002, nós tínhamos 6 programas de pós-graduação em nutrição, 6 mestrados e 4 doutorados. Um na região Nordeste, um na região Centro-Oeste e 4 na região Sudeste. Nenhum na região Norte, como até hoje a gente não tem nenhum. E nós nascemos como o primeiro programa na região Sul. O tempo foi passando durante esses 20 anos. Em 2011, houve a criação da área de nutrição na CAPES. Naquele momento já eram 13 programas no Brasil e 4 doutorados. E atualmente a área de nutrição na CAPES tem 36 programas e 14 doutorados. Mas nós continuamos fazendo a diferença, sendo o único programa de pós-graduação em nutrição em Santa Catarina e o único programa de pós-graduação do sul do Brasil que já titulou doutores. Nós já titulamos muitos doutores, depois a gente vai ver um pouquinho esses números. Então, nós continuamos fazendo a diferença nesse contexto. No contexto das universidades federais, especificamente da UFSC, a partir de 2003, nós vivemos uma grande valorização do ensino no Brasil, de maneira geral, e do ensino superior, no nosso caso, especificamente. Então, nós tivemos o programa de reestruturação das universidades federais e, em 2008, pela primeira vez, graças ao REUNI, o PPGN teve bolsa para todos os seus alunos. No começo a gente não tinha bolsa, tinha para dar bolsa para ninguém. Depois a gente começou, foi melhorando, e a partir de 2004 as coisas melhoraram muito. E as coisas em 2008 nós já tínhamos bolsa para todos os nossos alunos, na época de mestrado. E existe uma questão, que a Cláudia falou, todo mundo falou um pouquinho, que é o número de professores do Departamento de Nutrição. Em 2002 nós éramos 21 professores, hoje nós somos 32 professores na ativa. Quer dizer, houve um incremento de 53% no número de professores nesses 20 anos. E a existência do PPGN é muito significativa nesse contexto. Se você se lembrar que em 2007 houve uma legislação, que é válida até hoje, de substituição de professor deixou de ser automática. O que isso quer dizer? Que antes, se uma pessoa saía, automaticamente a vaga dela existia a vacância automática. A vaga era preenchida. A partir de 2007, não. Tem o que se chama de docente equivalente, o que vale a carga horária didática. Se uma pessoa se afastar e não tiver carga horária didática suficiente, essa pessoa não será substituída. Então, a partir disso, a gente vê esse 53% muito importante pela questão da existência da carga horária didática representada pelo PPGN. Da carga horária didática representada pela orientação dos alunos do PPGN. E nós tivemos, no grande concurso do projeto REUNI, que foi o concurso de 2010, esta carga horária, tivemos pela primeira vez na UFSC, não só no nosso programa, mas em outros programas também, a contratação de professor com carga horária específica de programa de pós-graduação. Nós temos um desses 32 professores, foi contratado especificamente para trabalhar no PPGN. Então, essas são mudanças muito significativas que, se nós não tivéssemos um programa de pós-graduação, isso não existiria. E hoje, existe uma questão de que 38% dos professores que formam o Departamento de Nutrição hoje passaram em algum momento da sua formação pelo PPGN. Então, o PPGN faz a diferença, tanto melhorando o número de professores, a divisão dessa carga de trabalho dentro do Departamento de Nutrição, quanto auxiliando na formação dos professores. Aqui eu não preciso falar muito, porque todo mundo falou. A Sueli falou, a Cláudia falou, a Ana Carolina falou. Que é o PPGN na UFSC.
O que representa ter o PPG? O Departamento de Nutrição e o curso de Avançação em Nutrição. Então, a gente tem estagiários de docência, tem participação dos nossos alunos em NutriJúnior, tem auxílio em orientação, tem todas as questões de extensão que não existiriam, as nossas participações nas CDECs não existiriam da maneira como são se não fossem os nossos alunos de pós-graduação. E tem o nosso exemplo que hoje, todas as questões de metodologia científica, as experiências que a gente fez no PPGN, que a gente vive no PPGN ainda, foram reproduzidas no curso de graduação. Então, você vê essa retroalimentação o tempo inteiro. Nós nascemos com 8 professores permanentes, que na época era o mínimo para você poder montar um curso. Hoje nós somos 22 professores, 17 permanentes e 5 colaboradores. Desses 17, nós temos 4 professores voluntários e 1 professor de outro departamento, um professor de educação física. Então, nós vivemos também uma outra época. Nós temos professores como o professor Francisco, como eu, atualmente como a professora José Maria Alice, que são professores aposentados, mas que continuam contribuindo no universo do PPGN. E nesse nosso caminho, tá, desde a primeira turma do mestrado, depois do doutorado, nós cultivamos um fluxo de trabalho fundamentado em disciplinas metodológicas de base de apoio. Isso foi muito recomendado para nós por cada uma das equipes que veio aqui para nós, da CAPES, enfim, ou pessoas que a UFSC chamou para nos ajudar. Então, o método científico ele tem o protagonismo na formação dos nossos mestres e doutores. E esse processo, desde o começo, tá? Nós temos disciplinas metodológicas de todas as vertentes, algumas bem básicas que todo mundo tem que fazer, e depois outras específicas de cada uma das linhas de pesquisa, depois exame de qualificação, enfim, todo o fluxo, mas isso desenvolveu algo que é muito importante, tá? E que faz parte do nosso cérebro, que a gente sentiu a dificuldade agora recentemente com a questão da pandemia. Aulas online, a dificuldade dos nossos alunos se conhecerem, interagirem e viverem aquilo que a gente cultiva desde o início, que é o desenvolvimento do espírito de grupo, a ajuda mútua, o aprendizado conjunto, o que é o trabalho do outro, o que é o meu, o que eu posso ajudar o outro a pensar, o comprometimento coletivo, o treinamento de apresentação oral, que foi aqui falado também. Esse é algo que a gente prima desde o começo. Interação e comprometimento das equipes de orientação, inicialmente as equipes eram mais reduzidas, hoje a gente tem a figura do orientador. E o respeito ao cronograma. Se você tem algumas coisas para fazer algumas cobranças, a gente vê que os cronogramas fluem. Depois de muita reflexão, a gente teve algo, uma coisa que eu esqueci de comentar, tá? É que essa situação, essa maneira de trabalhar, ela já foi inúmeras vezes discutida nos nossos fóruns de coordenadores de pós-graduação, e ela hoje foi incorporada em vários programas mais novos de pós-graduação em nutrição do Brasil. Então a gente já faz a diferença nisso. Outro ponto que a gente também faz a diferença é que em 2010, depois de muita reflexão, de repensar o currículo, de fazer ajustes, a gente passou a fazer entrada em agosto, com vantagens evidentes de qualquer um que pense como a gente tinha antes que fazer defesas em fevereiro, os alunos terminando no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, enfim. Esse cronograma de entrada, ele já foi incorporado por vários PPG de nutrição no país e vários PPG de outras áreas da UFSC também. Depois que nós começamos a fazer esse entrada em agosto, e vários programas de pós-graduação, isso também está sendo feito. Então a gente também fez a diferença com isso. As nossas linhas de pesquisa, a linha 1, diagnóstico e intervenção nutricional em coletividades, eu estou aqui podendo usar
tá? Um trabalho feito por professores e alunos do PPGM recentemente, né? O professor Francisco, o professor Ana e o professor Viário, e um aluno de cada uma, que fizeram uma análise sobre os temas de teses e dissertações. Então, na linha 1, nessa domínio de palavras, o que mais chama a atenção nesses 20 anos de defesa, obesidade e consumo alimentar. Na linha 2, estudo dietético e bioquímico racional do estado nutricional, por incrível que pareça, mesmo que a gente pareça que não fale tanto disso, foram compostos bioativos, foi o que mais apareceu. Tá? Mas se você vai ver, o resto tem obesidade, tem todas as outras questões, e esse trabalho está muitíssimo interessante, então eu acho que ele é muito bom para depois repensar várias questões dentro do PGM com base nesse trabalho. E a linha 3, que é a linha mais recente, ela foi criada em 2012 por uma comissão que veio fazer uma análise final do nosso projeto de doutorado, quando eles estavam prontos, uma comissão que a UFSC convidou, e eles chegaram à conclusão de que o diferencial que o nosso projeto de doutorado tinha era ter esses projetos específicos da linha 3, nutrição e produção de refeições e comportamento alimentar. O nosso não é nada tão evidente quanto a linha 2 e a linha 1, mas aparece bem, né, o sistema alimentar, e as rotulagens de alimentos embalados e restaurantes. É o que chama a atenção, mas nós temos mais fluido, né, a questão das nossas temáticas. E a linha 3 a gente continua fazendo diferença. Eu dei uma olhada, nenhum programa de pós-graduação em nutrição no Brasil hoje tem uma linha nesse sentido. Na formação de recursos humanos, de 2002 a 2022, nós formamos 275 mestres, 62 doutores e 13 pós-doutorandos. Então, é muita gente. Agora, com a criação que a Sueli falou hoje, quase 800 alunos de graduação, essas são as pessoas impactadas, tá, pela existência do PPGM na UFSC. Impactadas diretamente, né? Claro, se você for pensar no impacto direto. E daí onde estão esses nossos egressos? Nós temos alguns trabalhos de avaliação de egressos. Se você vai esmiuçar, aparece muita coisa. E daí tem que resumir, né? Nós temos gente em universidades de todas as regiões do mundo. Nós temos pessoas em todos os lugares. Nós temos egressos nossos que já passaram pela Organização Mundial de Saúde, já passaram pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, tá? Nós temos, pelo mundo, nós temos gente em todos os lugares. Nós temos egressos em todas as regiões brasileiras. Pessoas trabalhando principalmente na questão da ciência, pessoas trabalhando em universidades, principalmente universidades públicas, fazendo a diferença em saúde, alimentação e nutrição. Nós temos essa realidade hoje. A nossa produção científica, ela certamente, ela só melhorou desde o início, em quantidade e qualidade, considerando os veículos de publicação e o número de artigos. Mas os critérios, gente, não é simples fazer essa análise. Porque os critérios de avaliação e de recomendação, eles mudaram tanto, e muitas vezes de uma forma completamente arbitrária, que fica muito difícil você mostrar um gráfico essa evolução. Eu comecei a tentar fazer, jogava para lá, jogava para cá, não estava muito fácil. Tá? Mas com certeza o nosso modelo de trabalho final com manuscritos, com regras para defesa de submissão, aceite de manuscritos, a nossa produção científica melhorou. Tá? E a variação desses critérios faz com que, por exemplo, até 2012 era triênio, depois são quadriênio, e aqui no final eu fiz uma análise rápida dos 2 anos desse novo quadriênio. Tá? Então, aparentemente, quando você olha assim, meu Deus
precisão, quantos artigos por ano. Você vê que ele veio, ele aumentou em 2012, 2016, ele deu um pulo, depois ele diminuiu um pouquinho. Agora, independente de todos os critérios que nós tenhamos com relação aos critérios de avaliação, tá? Nós temos uma série de questionamentos. Quando você vê o que se chama estratos superiores, que é a 1 e a 2, por mais A5, A10 que criem, eles continuam considerando, chega na hora da peneira ou a 1 e a 2, eu só fiz dos últimos 3, porque os outros daí era tudo muito sem sentido, era muito trabalho e não ia fazer muito sentido. Então, em 2013 e 2016, nós tivemos 21% nos estratos superiores, a 1 e a 2. No quadriênio passado, 57%, e nesses 2 primeiros anos do novo quadriênio, 61%. Então, é inegável, com a experiência dos nossos professores mais antigos e a lógica de melhoria dos nossos professores mais novos, a qualificação da divulgação científica do programa está fazendo diferença. Realmente está. Nós temos muitas parcerias, muitas, basta eu dei uma olhada, mas ia citar e acabar citando algumas coisas, não citando outras. Nas nossas análises de plataformas Copira, do qualitativo, você vê que a gente participa de muito projeto muito sério, não só nacional. Nós temos projetos muito sérios internacionais também, que nós participamos. Nós temos parcerias nacionais e internacionais com o mundo inteiro, o Brasil todo e com o mundo inteiro, e nós temos uma contribuição muito importante para políticas públicas, inclusive internacionais. A gente vem concluindo para isso. E quais seriam, o que eu poderia dizer, então, essa é a nossa história, quais são os nossos desafios? Nós estamos vivendo nesse momento, não só nós, programas de pós-graduação no Brasil e no mundo estão vivendo o desafio de captação de alunos. A pandemia, para nós, do ponto de vista de desvalorização da ciência, foi um pouco mais notável, mas ela aconteceu no mundo inteiro. Tá? Então, talvez, eu não tenho claro, eu vou discutir os desafios com alguns pontos de reflexão. Né? Se sabe exatamente o que fazer. Mas talvez essa divulgação do nosso trabalho de uma maneira um pouco diferente, que é complicado na época de Instagram, de TikTok, de não sei o que a gente vai ter que começar a dizer, mas não sei até que ponto. Esses dias eu encontrei uma egressa nossa, que é professora no outro curso na UDESC, e ela me disse que teve um aluno que veio para entrar no mestrado e o que ele mostrava que ele tinha feito eram vídeos do TikTok. Então, eles tiveram, todo mundo levou um susto, o mundo está mudando, gente, o tempo está pago. Então, nós temos que pensar em como fazer isso e, principalmente, isso eu acho que a gente tem que pensar em trabalhar bastante no trabalho junto a cursos de graduação. Quantos cursos de graduação em nutrição nós temos em Santa Catarina? E hoje, assim como o advento das coisas online, né, das apresentações online, eu acho que tem como a gente tentar fazer algo um pouco mais direcionado. A questão da internacionalização é uma exigência, é um dos critérios mais importantes hoje para a nossa avaliação. Nós temos uma disciplina que ela é única, né, no país, de preparação de doutorado de sanduíche. Nós tivemos discutido essa semana. Existe uma discussão na UFSC de institucionalizar essa disciplina. É um pouco até, essa institucionalização vem até um pouco de um certo preconceito. Como isso surge no curso de nutrição, né? Mas enfim, surgiu aqui, é aqui que está sendo feito. Nós temos as parcerias que já foram comentadas, que cada vez estão sendo mais discutidas. Nós temos as disciplinas internacionais, que antes a gente já faz há bastante tempo, mas antes a pessoa tinha que vir de lá para poder fazer. Hoje a gente já faz de uma outra maneira.
maneira, né? Recentemente, semestre passado, já teve uma disciplina com participação de pessoas de vários países, né? A disciplina toda em inglês, e os nossos alunos trazendo essas pessoas, nossos doutorandos trazendo essas pessoas, e temos o que se mantém claro e sério, que é o desafio do idioma. Nós recentemente tivemos uma professora que conseguiu uma bolsa, tá, para conseguir fazer um curso de formação para inglês como método de ensino, que é essa bolsa é concedida a partir de um edital pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e nós estamos nesse caminho, né? Estivemos conversando com o coordenador de pós-graduação que o mínimo que a UFSC tem que ter é um auxílio para as pessoas se prepararem para os testes que são exigidos para fazer doutorado de sanduíche. Porque, apesar de todas as coisas, apesar da disciplina, apesar de tudo, nós recentemente deixamos de aproveitar. Perdemos bolsas. Perdemos não, deixamos de ganhar. Elas vieram para nós, foram devolvidas por uma das bolsas. Então, são questões que são desafios que a gente tem que enfrentar. A questão da publicação, a questão da divulgação, nós temos as duas primeiras questões, todos os professores se identificam, manuscritos acumulados e aluno que defende soma. Isto é uma realidade que a gente passa, todo mundo começou que é mesmo. Daí os alunos que estão aqui dizem, nós não vamos fazer isso, mais a vida muda, mais a vida passa, mais... Enfim, e na maioria das vezes não é uma má intenção, é realmente que o tempo não para, a vida, as coisas da vida fazem com que. Como se faz isso, quais as estratégias para trabalhar com isso? E hoje nós vivemos uma outra dificuldade, que essa nós temos que enfrentar de uma maneira muito mais clara, que é a dificuldade das revistas pagas. Nós tivemos a nossa aula inaugural terça-feira, foi excelente, a professora Cíntia Guglioni, sobre estudos de revisão sistemática, e eu questionei para ela, disse, olha, pessoal, sequer o pessoal que trabalha com revisão sistemática, os grandes do mundo com isso, sequer pensam que você está fazendo uma revisão sistemática com o viés daquele que pode pagar para publicar o seu estudo. Porque atualmente é isso que está acontecendo. Então, é algo que é uma discussão muito maior que a gente tem que enfrentar. Tem áreas na CAPES que já estão enfrentando isso, que já colocam, tipo, um decréscimo do Qualis, porque do jeito que as coisas estão, é uma grande façanha conseguir publicar numa revista não paga. E a gente vê que, infelizmente, em muitos momentos, a qualidade do que está publicado nas revistas pagas deixa muito a desejar. Então, é um desafio sério, não é um desafio nosso, é um desafio mundial a ser enfrentado. E um desafio de projetos abrangentes. A ideia, o mais adequado, não posso falar em ideal, porque eu acho uma palavra meio, mas o mais adequado seria que cada professor do PPGN tivesse um projeto registrado. E que nós trabalhássemos em grupo. O professor Francisco deu uma ideia da GPLR Consórcio em 2017, mas é algo que ainda não pegou bem assim, né? Ainda não é algo muito trabalhado, e a gente vê programas, inclusive da nutrição, de outras universidades que estão fazendo muito desta maneira. Então, a ideia é nós termos projetos abrangentes que trabalham no grupo, limitar um pouco o foco, sempre com cuidado metodológico muito grande, não tem como fazer diferente, identificando o que eu chamei aqui, por falta de um outro nome, de nicho científico. Nós não podemos fazer o que todo mundo já fez. A gente tem que continuar fazendo a diferença. E para fazer a diferença, você tem que fazer uma boa análise de estado da arte e
tem que poder demonstrar por que o meu trabalho é diferente. Não é porque é no Brasil, não é porque... Não, metodologicamente, cientificamente, por que ele é diferente. Então, isso é essencial, né? E continua sendo um grande desafio. E agora, uma questão de paradigma, tá? Nós vivemos dentro de uma era de competição que já se demonstrou não ser sustentável. A pandemia veio aí para mostrar isso para a gente. Tá? Não é sustentável a gente continuar engolindo todos os nossos recursos, tá? Assim como não é sustentável a gente acreditar que existe reengenharia. Foi algo que na década de 1980 surgiu, que a gente pega a terra arrasada e vamos começar tudo de novo. Não, a gente tem que aprender com a história. A gente tem que aprender também erros da gente em todas as questões, não ficar parado. Ah, não é que era bom, não é saudosismo, não é nada disso, mas a gente tem que aprender. Porque senão, o ser humano está indo para um lado, que a ideia, então, o grande desafio é a mudança de paradigma. É irmos para a era da cooperação. É o único jeito de nós vivermos e nos sustentarmos, é nós trabalharmos juntos. Então, essa é a ideia, tá? O céu é infinito, tem espaço para todas as estrelas. Então, não faz sentido a gente ficar, por mais que cabe CNPq, todo mundo quer que a gente fique competindo, não faz muito sentido. Tá? E eu finalizo com essas palavras do Rubem Alves, que elas são para mim muito emblemáticas para ilustrar essa nossa trajetória de 22 anos e o nosso futuro. Então, o Rubem Alves ele dizia que os meus sonhos são as minhas esperanças, e quando eles assumem a forma concreta, isso é beleza. E essa imagem se forma ao redor da minha paixão pela educação, e eu completei e pela ciência. Eu estou semeando as sementes das minhas mais altas esperanças. Eu não busco discípulos para comunicar os saberes. Essa é muito a nossa ideia de a gente discutir metodologia. Os saberes estão aí soltos para quem quiser, mas eu busco discípulos para eles plantar as minhas esperanças. Então, gente, todos nós representamos as mais altas esperanças, pela ciência, pela ética, pela justiça, pela alimentação e nutrição cada vez mais inclusiva, pela saúde para todos, para a gente continuar fazendo a diferença. Agradeço muito.